Olá pessoal, vamos então à segunda parte da nossa conceituação do direito processual. Bom, nós vimos na primeira parte do conceito então que o direito processual é o ramo do direito público e agora vamos ver que estuda e regulamenta. O que significa então dizer que o direito processual é um ramo do direito público que estuda e regulamenta? Bom, nós devemos ver então quais são, nessa parte, nós devemos ver quais são as acepções do termo direito. Isso é muito importante não só para o direito processual, mas para a ciência do direito como um todo, a dogmática do direito. E aí, o que os senhores entendem por direito? Quais são as acepções possíveis que os senhores têm por direito? Bom, vou dar um conselho. A primeira parte que nós devemos ver, então, é a origem do termo direito. Da onde que vem a noção de direito? Bom, na origem latina da palavra, o que nós temos hoje por compreensão de direito vem da palavra em latim rectum. A palavra rectum, em latim, ela deu origem a duas palavras. A palavra regra e a palavra régua. Essas duas palavras, elas têm a mesma conotação, em que pese em sentidos levemente distintos, mas ela tem sentidos aproximados. Elas derivam de uma mesma palavra, o termo rectum em latim. E aí, rectum quer significar, grosso modo, o que a gente entende hoje por reto. Reto. Isso é importantíssimo para o direito, por quê? Porque os povos romanos, eles entendiam o direito como viver em linha reta. Existe uma clássica definição de direito da obra de um jurisconsulto romano, Ulpiano, que dizia assim: você quer entender o que é direito? Direito é dar a cada um o que é seu, não prejudicar o próximo, vivendo em linha reta. Então, os povos romanos sempre entenderam direito como viver em linha reta. Então, dessa palavra rectum, como eu disse aos senhores, derivaram duas outras palavras, dois outros termos. O primeiro termo é régua. E aí, a relação entre régua e reto me parece muito clara. Basta os senhores pensarem que a régua é um instrumento que nós utilizamos para que possamos, então, graficamente ali, construir uma linha reta. A régua é um instrumento utilizado para se construir uma linha reta. E regra? Qual é a relação, então, de regra com viver em linha reta? Porque a regra é a forma como os juristas sempre compreenderam. Nós vamos ver que hoje em dia isso não está tão assente, não está tão reto assim, não está tão correto, mas regra sempre foi a forma pela qual o direito teve de manifestar, de exteriorizar as suas normas jurídicas. Então, a importância de regra para direito está nessa relação. Direito é viver em linha reta e regra é uma forma que nós temos de viver em linha reta, de viver praticando e respeitando o direito. Eu sempre trago uma observação para mostrar para os meus alunos, ajudar um pouco a compreensão, porque o próprio lado direito que nós temos, quando você escreve ali, você fala que você não é canhoto, que você é destro, porque você escreve com a mão direita, isso tem lá a sua relação de ser com viver em linha reta, com viver corretamente. Por que isso? Porque isso não é próprio do nosso tempo, mas os povos primitivos, que não tinham a compreensão, a educação, o conhecimento tão desenvolvido, eles consideravam uma aberração, era um indivíduo que escrevesse com a mão esquerda, ele era considerado um sujeito anormal. O reto, o correto, o ordinário era escrever com a mão direita. E aí, quando aparecia alguém escrevendo com a mão esquerda, esse sujeito era considerado então uma aberração. Era considerado um sujeito que deveria viver à margem da sociedade. Era equiparado a alguém que nascesse amputado, sem alguma perna, sem um braço. E aí, esses sujeitos, infelizmente, eles viviam, eles suportavam, eles experimentavam discriminações naquela sociedade, porque eles eram considerados monstros, aberrações. Qual era o reto? Qual era o normal? Nascer com 2 braços. Nascia um sujeito sem um braço, ele era considerado um monstro, uma monstruosidade. E já houve, infelizmente, período na história em que esses sujeitos eram mesmo eliminados. As mães matavam os filhos, os pais, ou o chefe da tribo, da sociedade, matava o sujeito porque ele era considerado uma monstruosidade, uma aberração que poderia fazer mal àquele grupo. Hoje em dia, claro, não é assim,
mas em que pese termos evoluído, até pouco tempo, eu já escutei de uma aluna minha, que era de uma idade avançada, que ela vivenciou aquilo que eu falava em sala de aula. E o que era isso? Eu estava exatamente nesse ponto aqui do vídeo, eu explicava para os alunos qual é a compreensão do termo canhoto. Em muitas línguas neolatinas, como a nossa, um dos significados possíveis para o termo canhoto é a sua relação com o diabo. Canhoto era algo, então, demoníaco. Era uma aberração jurídica, era uma aberração social atribuída ao diabo, ao poder das forças do mal e tudo mais. Lamento formar isso aos canhotos, não é como eu penso, mas uma das origens etimológicas do termo canhoto é essa relação ali com o diabo. Eu dizia que já me confidenciaram, eu já ouvi isso de algumas pessoas, e essa senhora me confirmou em sala de aula que naquela sociedade mais ultrapassada, menos desenvolvida intelectualmente, amarravam-se os membros das pessoas que as potencialidades manuais se desenvolviam com a parte esquerda do corpo. Então, ao escrever, quando percebiam que o filho ou o neto escrevia como esquerda, amarravam para forçar nele o desenvolvimento da mão direita. Por que isso? Porque direito é o certo, direito é o correto, direito é o que se vive em linha reta, é o ordinário, é o comum. Então, essa é uma das acepções possíveis para o termo direito. Por isso que o nosso lado direito do corpo é o que a maioria das pessoas escreve. Nós temos muito mais destros do que canhotos na nossa sociedade. E aí, os canhotos, é por isso que um bom jogador canhoto é muito valorizado, porque ele é difícil marcar. Porque o correto, o tradicional, é marcar um jogador com a perna direita. Quando aparece alguém com a perna esquerda, fica muito mais difícil. Mas o fato deles terem essa diferença, claro, a compreensão hoje em dia não é considerá-los uma monstruosidade. Bom, e os alunos canhotos sabem muito bem qual é essa dificuldade, né? Na própria faculdade é muito comum não ter cadeira para canhoto. Muitas vezes vão prestar vestibular, vão prestar concurso público e não tem lá na sala de aula cadeira para canhoto, tem que se virar nos 30 ali para conseguir fazer a prova. Então, uma das noções do termo direito, e aí que não tem tanta proximidade com sua relação jurídica, o lado direito é porque é o lado certo, é o lado mais comum, seria o lado correto. Então vamos voltar aqui à nossa conceituação de direito processual. Eu dizia aos senhores, não me canso de repetir, para facilitar a compreensão de forma pedagógica, para vocês fixarem bastante conhecimento. O que é direito processual? Ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício pelo Estado da função jurisdicional. E aí eu fiz então uma apanhada aqui, uma construção etimológica do termo direito. Ele deriva lá de uma das acepções de rectum, régua, regra. Mais importante para a gente é a regra, que é a forma que nós sempre tivemos, ou sempre se compreendeu como assente na ciência do direito. O direito expressava suas normas por meio de regras. Vamos ver que hoje em dia não está tão correto assim. Existem regras também, mas existem outros elementos, como, por exemplo, os princípios jurídicos. Mas vamos lá, regra é a forma que o direito encontra de expressar suas normas jurídicas. Mas o conceito diz o seguinte, que o direito processual estuda e regulamenta. Como assim estuda e regulamenta? Nesse ponto do conceito é importante a gente compreender que o termo direito, para o que nos importa aqui na ciência jurídica, ele pode ter também, assim, frequentemente ele encontra 3 acepções possíveis. Eu costumo sempre apresentar essas 3 acepções possíveis para facilitar a compreensão dos senhores por meio de uma frase. Que frase é essa? Pensem na seguinte frase, senhores. Impedir de estudar direito a quem tem esse direito é contrário ao direito. Percebam, nós temos uma única oração com 3 termos de direito e o termo direito aparece nessa oração cada uma das vezes com 3 significados absolutamente distintos. Vamos lá. Impedir de estudar direito. O que significa o termo direito nessa primeira vez que ele aparece na frase? Impedir de estudar direito. Nessa primeira vez que aparece na frase, direito significa ciência jurídica. Impedir de estudar a ciência jurídica a quem tem esse direito. E aí, será que nessa segunda parte dessa frase o termo direito, o mesmo termo direito, quer significar ciência jurídica? E parece que não, a frase ficaria sem sentido.
impedir de estudar a ciência jurídica, a ciência do direito, alguém que tenha esse direito, e aí aqui fica mais fácil de compreender, porque nessa segunda fase alguém detém esse direito. Então é um direito subjetivo, é um direito que pertence a alguém. E o que significa então alguém ter direito? Sempre que a gente utiliza aqui na ciência do direito, na ciência jurídica, essa expressão direito subjetivo, o que quer significar, é comum na doutrina, é falar em posição jurídica de vantagem. Sempre que você fala que você tem direito a alguma coisa, é porque ao passo que você tem direito, alguém tem um dever. Então, é comum lá no direito das obrigações que o sujeito passivo tenha o dever de prestar a obrigação ao sujeito ativo, que detém aquele direito, aquela prestação. Então, pensem no credor e no devedor. O devedor tem o dever, é por isso que ele se chama devedor, o devedor tem o dever de pagar uma quantia, por exemplo, ao credor. O credor é o sujeito ativo e ele tem o direito ao crédito, ao passo que o devedor tem o dever de satisfazer o crédito do credor, o crédito do sujeito ativo. Então, nessa segunda fase, nessa segunda parte da oração em que o termo direito aparece, direito quer significar, então, uma posição jurídica de vantagem de alguém. Então, pense, vocês fizeram vestibular para uma determinada universidade, foram aprovados, recolheram todos os documentos, todas as burocracias, os pré-requisitos lá formais para serem regularmente matriculados naquela universidade, estão com a mensalidade em dia, ou seja, não tem nenhum critério que possa impossibilitá-los de ingressar no recinto, lá na universidade, e vocês são barrados lá por um porteiro, pela diretora, seja lá quem for, por um professor. É legítima essa conduta? Certamente os senhores vão falar assim, mas vem cá, eu tenho o direito de ingressar aí. Por quê? Porque vocês têm relação jurídica com aquela instituição, e nessa relação jurídica que vocês compreendem, que vocês entabularam, você tem o direito, você tem uma posição jurídica de vantagem em relação à instituição. Então, impedir de estudar direito, a ciência do direito, a quem tem essa posição jurídica de vantagem, impedir de estudar a ciência do direito, a quem tem a posição jurídica de vantagem, é contrário ao direito. E aqui não é um direito, vocês vejam pela preposição ao direito, não é um direito que se relaciona a alguém, não é um direito subjetivo. E aí, em contraposição ao direito subjetivo, nós falamos então em direito objetivo. Direito subjetivo é o direito que pertence a alguém. Já superamos essa parte da exposição. Direito objetivo, a seu turno, é um direito que não pertence a ninguém. Quando a gente fala em direito objetivo, nós estamos falando de um código civil, de um código penal, Constituição, tratados internacionais, Código de Processo Civil. São os diplomas legislativos, e não só códigos, né? Também as leis extravagantes, pensem numa lei aí, Lei do Juizado Especial, 9.099 de 95, diversas outras leis que regulamentam, ou criam ou regulamentam relações jurídicas. Então, na primeira vez que a palavra direito aparece, direito quer significar ciência. Na segunda vez que o termo direito aparece na frase, direito quer significar posição jurídica de vantagem. E na terceira e última vez que o termo direito aparece nessa nossa oração, quer significar o direito objetivo, ou ordenamento jurídico. As diversas manifestações que o Estado, pela função legislativa, atribui aos cidadãos, pelas cláusulas gerais e abstratas, um dever para que eles obedeçam, então, esses ditames, essas regras, essas normas previstas no ordenamento jurídico. Então, também para o direito processual, essas três acepções do termo direito são muito importantes. Mas está lá na conceituação de direito processual que o direito processual é o ramo do direito público que estuda e regulamenta. E aí, quando a gente fala em estudar e regulamentar, nós estamos utilizando da primeira acepção do termo. Estudar relaciona-se ao direito como ciência. Direito processual estuda essa relação jurídica processual. Estuda e regulamenta. E aí vai regulamentar como? Eu disse uma lei extravagante, Lei 9.099 de 95, que cria ali os juizados especiais estaduais. E nós temos também o Código de Processo Civil, que é uma lei, Lei 13.105 de 2015. É a forma pela qual o Estado encontrou
de regulamentar o direito processual. E ele fez isso por meio de qual instrumento? Por uma lei ordinária, claro, deve fazer diretriz ali com a Constituição Federal, deve respeitar a Constituição Federal. Nós estamos lendo nesse momento aí, tratando do ordenamento jurídico. Direito objetivo, a terceira acepção do termo que aparece naquela nossa frase. E ele, antes de fazer isso, espera-se que ele estuda. O direito processual, o direito como um todo, ele passa por uma constante análise dos estudiosos. E qual foi a grande razão de ser desse novo Código de Processo Civil? A academia, os operadores do direito, os estudiosos, perceberam que o Código de Processo Civil 73 não estava atendendo a finalidade pela qual ele foi ditado. Então, percebeu-se por meio dos estudos, por meio da ciência, a importância de uma nova regulamentação. E aí, percebam, é sempre importante a gente casar a ciência com a regulamentação. Senhores, a ciência sem uma regulamentação seria, como eu sempre digo em sala de aula, água com açúcar. Não teria lá muita relevância. Por quê? Você iria dizer que aquilo é o correto do ponto de vista científico, os estudiosos chegaram lá a um consenso, uma compreensão, mas se não tivesse uma norma jurídica determinando como obrigatório, com poder lá de coerção, muito dificilmente teria ali alguma eficácia, alguma repercussão naquela sociedade. E o inverso também é verdadeiro. A regulamentação pelo Estado sem o prévio estudo conduziria aí a um desastre total. Se a gente estudando o máximo, bastante, já às vezes consegue dar ruim, ser mal interpretada as normas, as regras, a regulamentação, você imagine sem um estudo prévio. Então, nessa segunda parte do conceito, eu queria demonstrar isso para os senhores. Direito processual é o ramo do direito público, que foi a primeira parte da nossa exposição, que estuda e regulamenta duas das três acepções possíveis do termo direito: estudar, ciência, e regulamentar pelo ordenamento jurídico. E agora falta a gente ver a terceira e última parte dessa nossa exposição. Direito processual é o ramo do direito público que estuda e regulamenta. Agora vamos para a última parte, o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Mas essa terceira parte da nossa conceituação, ela virá depois de uma nova pausa para um café. Até mais.